Amém, igreja? Glória a Deus. Todo mundo na bênção aí? Vamos ficar em pé, por favor? Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que a palavra de hoje possa ser ministrada aos nossos corações, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui transformados. Amém? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te adoramos, te bendizemos, ó Deus. Pai, que essa noite nós possamos estar atento ao que o Teu Espírito tem a dizer à igreja. Que cada um de nós, ó Pai, possa abrir a mente e o coração para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a Tua palavra, Deus, penetre e faça divisão entre alma e espírito. Que possa, Deus, trazer discernimento a cada um de nós. E eu creio, ó Pai, que a Tua palavra nessa noite vai gerar vida em todos aqueles que a ouvirem. Nós estamos aqui, Deus, para te adorar, para bendizer o Teu nome. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode assentar. Feliz por ver vocês aqui hoje. Que bênção, né? A palavra de Deus vai ser algo que vai tocar, realmente vai tocar fundo no seu coração hoje. Eu tenho certeza disso. Sabe? E é uma palavra que a gente vai, a partir do momento que ouvir, começar a colocar em prática, porque é algo muito forte. E eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar ainda nas nossas vidas, né? Não importa quanto tempo a gente tenha de evangelho, Deus sempre tem algo para transformar nas nossas vidas, né? Ninguém ainda está pronto, ninguém ainda chegou à perfeição, né? Por isso a palavra de Deus ela tem que ser ministrada até que a gente alcance um patamar de varão perfeito. Amém? Eu quero começar lendo aqui hoje. O tema da palavra é perdoe como Ele. Amém? Perdoar como Ele. Como Ele quem? Como o Senhor Jesus. Né? Perdoar como Deus. Diz assim, Mateus 18, versículo 21. Eu vou ler bem devagar. Eu quero ir pontuando algumas coisas. E esse começo é muito importante você entender. Para que o resto da palavra você possa absorver melhor. Amém? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7? Então aqui Pedro ele já começa querendo medir o perdão. Ele está querendo mensurar o perdão. Deus, o perdão vai até quando? Até quantas vezes a gente deve perdoar? Até 7 vezes, Senhor? Então ele começa querendo trazer uma medição do perdão. Aí Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui a gente acha que Jesus está mensurando ainda assim o perdão, né? Jesus está falando assim, não, Pedro, não é até 7, é até 70 vezes 7, ou seja, até 490. Mas o que Jesus está falando aqui, quando ele fala 70 vezes 7, ele está se referindo ao perdão infinito, que nós devemos perdoar infinitamente, quantas vezes for preciso. Embora o texto dê a entender que Jesus está falando que a gente deva perdoar 490 vezes. Mas, através da parábola que ele vai contar aqui, a gente vai ver que ele está falando de um perdão infinito. Olha só. Por isso, continuando o texto, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Olha só, esse rei, ele não queria perdoar. Ele queria acertar contas. Ele queria prestação de contas dos seus servos para com ele. Tá? Então a intenção dele aqui não era perdão. Para a gente entender melhor isso. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. A palavra de Deus fala aqui, nessa versão que nós estamos lendo, que é a NVI, que é apenas uma enorme quantidade de prata, que esse homem devia ao rei, que esse servo devia ao rei. Mas nas outras versões, fala a quantidade. Nas outras versões, fala que eram 10.000 talentos de prata que ele devia. Na NVI, infelizmente, não fala, mas nas outras versões todas falam, quase todas falam. 10.000 talentos de prata. E só para você entender quanto é 10.000 talentos de prata, um talento de prata, umzinho, ele equivale a 6.000 denários. 6.000 denários são 6.000 dias trabalhados.
Ou seja, 16 anos, quase 16 anos e meio de trabalho. É o que aquele servo devia àquele senhor, 1 denário. Aí você pega isso, 6.000 dias de trabalho e multiplica por 10.000. Dá 60 milhões de dias trabalhados que ele devia para o seu senhor. Estou trazendo aqui uma conta por alto. Se a gente pegar um salário mínimo hoje que está R$ 1.500 aproximadamente, um dia é R$ 50. Se a gente pegar esse valor, 60 milhões de dias, vezes R$ 50, vai dar 1.400 bilhões de reais. Ou seja, é uma dívida impagável. Tá? Então, nas outras versões fala a quantidade. Depois, se você quiser pesquisar em casa, fique à vontade. Tá? Então, esse servo devia 1.400 bilhões de reais para um rei. Olha só para você ver. Continuando, no versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então ele não tinha como pagar, aquele rei falou assim, não, tá bom, você não tem como pagar? Então eu vou pegar sua mulher, seus filhos e tudo que você tem e vou vender para fazer o pagamento da dívida. Não sei se a mulher dele e os filhos valiam tanto, né? Mas o rei ia pegar os filhos e a mulher e tudo que ele possuía e quitar a dívida. Né? Então isso era o que o rei ia fazer com ele. Continuando no versículo 26 e 27. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve, compaixão. Teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Olha só, irmãos. Cancelar uma dívida altíssima. Essa dívida altíssima fala dos nossos pecados para com Deus. Os nossos pecados para com Deus não tinha como nós pagarmos. Era uma dívida imensurável. Nós nunca, jamais conseguiríamos pagar para Deus o preço dos nossos pecados. Mas aquele servo implorou, né? E aquele senhor, então a Bíblia diz assim, que o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Olha que bênção na vida daquele servo, né? Mas parece que as coisas deu uma reviravolta na vida dele. Olha no versículo 28. Quando aquele servo saiu daquela reunião, daquela prestação de contas, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Um denário é um dia de trabalho. 100 denários são 100 dias de trabalho. 100 vezes 50, 5 mil reais. Então, o seu conservo devia para ele 5 mil reais. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos, igualzinho ele fez com o rei. Caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma coisa que ele fez com o rei, quando ele foi perdoado, esse conservo está fazendo com ele, por causa de uma dívida de 5 mil reais. Uma dívida pagável, né? Uma dívida que aquele homem poderia pagar. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Olha só, irmão, você sai de uma reunião, você sai de uma prestação de contas, onde você é perdoado de 1.400 bilhões de reais, e você encontra com alguém que te deve 5 mil reais, e você pega aquela pessoa, não tem paciência com ela, e manda prender aquela pessoa, por causa de uma dívida tão pequena. Continuando. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores. Em outras traduções, fala que entregou aos carcereiros, aqueles que tomam conta das prisões, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Olha Jesus falando. Assim também lhes fará meu Pai Celestial,
se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Jesus está falando isso aqui para quem? Para nós. Para todos nós que estamos aqui. Então, assim fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O que é que o nosso Pai Celestial fará se você não perdoar? Não vai cancelar mais a sua dívida. Você vai voltar a ser devedor. Aquilo que antes ele tinha te perdoado, ele vai fazer novamente com que você seja um devedor dele e vai nos lançar na prisão até que a gente fique ali até pagar a dívida. E quando é que nós conseguiremos pagar a dívida? Nunca. Nunca conseguiremos pagar uma dívida tão alta. Sabe, nós somos aqui uma família. A igreja é uma família. Na oração do Pai Nosso, tem uma parte que diz assim: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é verdade? Perdoa-nos, Pai, como nós perdoamos aquele que nos ofende. Ou seja, o nosso perdão, Jesus está falando, que é igual àquele perdão que a gente libera para o nosso irmão. E isso está na oração do Pai Nosso. E o interessante é que a oração do Pai Nosso todinha, se você fizer essa oração, Pai Nosso que estás no céu, todinha, tem uma parte no final dela, quando Jesus acaba de ensinar o Pai Nosso, que ele enfatiza. Sabe qual é? Olha aqui para você ver. Mateus 6, 14 e 15. A única parte que Jesus enfatiza da oração do Pai Nosso. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Amém? Infelizmente, está escrito isso, irmãos. E nós vamos ser perdoados de acordo com o que nós perdoamos. Você e eu, todos nós seremos perdoados de acordo com aquilo que nós perdoarmos. Agora, o perdão, ele é como se fosse um remédio. Ele traz cura para as pessoas. Tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Sabe? Mas a gente sabe que remédios há verdadeiros e há falsos. E um remédio falso, o que ele faz na vida de uma pessoa? Ele faz bem ou ele faz mal? Um remédio falso, ele vai perder a sua eficácia. E muitas vezes ele pode até ser tóxico na vida de uma pessoa. Assim também é o perdão. Você sabia que muitas vezes nós perdoamos o nosso irmão de uma maneira falsa? Um perdão falso. Um perdão que não é um perdão verdadeiro. Nós vamos falar aqui hoje a respeito disso, sabe? Vamos ver algumas características de um falso perdão. Amém? Hoje nós vamos sair daqui entendidos. Por quê? Porque essa parábola, ela nos mostra o que é o perdão e nos mostra o que não é o perdão. Então, o primeiro ponto é quando você fala assim: eu sempre deixo para lá. Ou seja, alguém te ofendeu e você fala assim: não, eu deixo para lá. Embora você esteja ofendido, mas você não confronta aquela pessoa. Você não tem coragem de chegar na pessoa e mostrar a ela que ela te ofendeu, sabe? E aquilo vai gerando algo dentro de você. Aquele rancor, aquele remorso, aquele ódio, aquilo vai crescendo dentro de você e você fala da boca para fora: não, vou deixar para lá. Mas dentro de você, você sabe que aquela pessoa te causou um mal. Você sabe que aquilo ali está te fazendo mal. Deixa eu falar, perdoar, irmãos, não é deixar para lá. Fala assim: perdoar não é deixar para lá. O perdão começa quando a dívida é levantada. Aquele senhor chamou aquele servo, aquele rei chamou aquele servo para mostrar para ele o quê? Que ele devia. Senta aqui. Olha, você está me devendo isso. Como é que você vai me pagar? Como eu falei, aquele rei, ele não tinha a intenção de perdoar. Ele tinha a intenção de pegar o seu dinheiro de volta. Ele tinha a intenção de que a justiça fosse feita. De que ele pudesse pegar aquilo que aquele servo lhe devia. Sabe, quando você conscientiza o outro do que ele fez, começa aí o perdão. Então nós precisamos conscientizar aquele que nos ofendeu.
Assim como aquele rei fez, chamou o servo, o conscientizou da dívida, né? E depois aquele servo mostrou que não tinha condição de pagar. O que aquele rei falou quando ele falou assim, não tenho condição de pagar, rei? Aquele rei ficou chateado. Aquele rei ficou irado. Ele falou assim, tá bom, você não vai me pagar não? Então eu vou pegar a sua mulher, eu vou pegar seus filhos e tudo que você tem para pagar a dívida. Aquele rei não foi perdoando. Houve uma chateação nele. Houve uma ira. Houve algo nele que revoltou ele. Sabe, e isso é o que gera em nós quando alguém nos ofende. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos deve. Gera em nós esse sentimento. Isso é normal. Um sentimento de quê? De justiça. Um sentimento de justiça. Sabe? Mas antes do perdão, precisa haver um confronto. Não gosto de briga. Não gosto de confusão. Deixa ele no canto dele, eu fico no meu. Não é assim que a Bíblia está ensinando a perdoar. A Bíblia ensina que você deve chamar a pessoa. E fazer com ela aquilo que esse rei fez com o servo. Confrontá-lo daquilo que ele deve. Amém? Aquele rei chama aquele servo e o confronta. Você sabia que Deus fez isso conosco? Para poder nos perdoar os pecados, Deus fez a mesma coisa com cada um de nós. Como que Deus fez isso conosco? A Bíblia fala assim que o Espírito Santo, ele nos convence do quê? Do pecado, ou seja, da nossa dívida. Da justiça, que nós devemos pagar. E do juízo, que se nós não pagarmos, nós vamos para o inferno. O Espírito Santo em cada um de nós que aceitou Jesus, ele nos convenceu, ele mostrou a dívida, ele queria a justiça, porém, o juízo viria se nós também não recebêssemos o perdão de Deus. Se você e eu não recebêssemos o perdão do Senhor, nós iríamos para o inferno. Então Deus ele age dessa maneira conosco. Segundo ponto, do falso perdão. Eu já esqueci. É quando você fala da boca para fora. Não, já esqueci, deixa para lá. Esqueceu nada. Aquele que apanha nunca esquece. Não é verdade? Então a gente fala da boca para fora, que já esqueceu. Mas isso é mentira. Nós precisamos crer que realmente precisamos perdoar as pessoas, sabe? E perdoar, irmão, vai custar caro. Perdoar vai nos custar muito caro, sabe? Muitas vezes você está sem perdoar alguém e isso está te gerando problemas na sua vida emocional, problemas na sua vida sentimental, problemas no seu corpo, sabe? Doenças, tristezas, ódio, rancor. Tudo isso vem para dentro de nós quando nós não perdoamos. Quando nós não liberamos o perdão para alguém que nos ofende. Sabe, você fala, está tudo bem. Mas você está carregando uma coisa que está te destruindo por dentro. Você está carregando algo que está te prejudicando por dentro. Sabe, às vezes você fala que esqueceu. Já esqueci. Teve alguém na Bíblia também que falou isso. Lembra de José do Egito? José do Egito ele foi traído pelos seus irmãos. Os próprios irmãos dele o pegaram, jogaram em um poço e o venderam para os mercadantes. Por quê? Porque tiveram inveja dele. Sabe o que ele fez? Ele foi vendido, foi para o Egito. E ali ele cresceu e passou muitos anos no Egito. Virou governador do Egito. E a palavra de Deus fala que ele teve um filho chamado Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Esse é o significado de Manassés. Deus me fez esquecer. Mas será que era verdade? Será que José do Egito havia esquecido o que os seus irmãos haviam feito com ele? Sabe que algum tempo depois há uma grande fome naquela região do Egito. E os seus irmãos vão até lá, porque ele havia feito reservas de alimento. E os seus irmãos vão até o Egito para quê? Para poder conseguir alimento para a família deles. E quando eles chegam lá, eles se deparam com José, só que eles não percebem que é José. E José sabia que eram os irmãos dele. E José os chama para uma reunião. E aí José, depois de sofrer muito,
com aquela rejeição, com aquela traição, ele se revela para os seus irmãos. E sabe o que José faz? A Bíblia diz que ele dá um grito, ele chora e dá um grito tão alto, que lá no palácio de Faraó se ouviu o grito dele, quando ele se revelou para os seus irmãos. Ele falou, eu sou José! E chorando em lágrimas. Aí eu te pergunto, será que ele realmente tinha esquecido quando o filho dele nasceu? Não. Porque se ele tivesse esquecido, ele não tinha chorado. Se ele tivesse esquecido, ele não tinha dado um grito, um berro tão alto que se ouviu longe. Ele vinha carregando dentro dele algo que estava fazendo mal para a vida dele. E assim, muitas vezes, é cada um de nós. Talvez tenha algo dentro de nós aqui, irmãos, que está fazendo mal para a gente. E a gente fala que já esqueceu. Mas não esquecemos. A terceira característica do falso perdão. Isso aqui a gente ouve muito nos dias atuais. Terceiro ponto, diz assim, perdoe por você. Já viu quando a pessoa fala assim, não perdoa por ele, não, perdoa por você. Não importa ele, importa você. Importa você ficar bem, importa você ser feliz, importa você se desprender desse mal que você está carregando. Vocês já ouviram isso? Isso também é um falso perdão. Perdoar por você não é perdão. Você tem que perdoar pelo outro. Amém? Perdoe não pelo outro. Né? Que as pessoas falam, não perdoe pelo outro, perdoe por você. Perdão do latim, eu coloquei aqui, é perdonare. Significa perfeição. Perfeição. De perfeição. Donare de doação. Ou seja, é você doar o que você tem de melhor. Perdão é você doar o que você tem de melhor para quem te machucou. Perdão é você doar o que você tem de melhor para aquele que menos merece. É você dar o seu melhor para uma pessoa que você julga não merecedora daquilo. É a última pessoa que você vai querer dar o seu melhor. Mas a Bíblia fala que é para essa pessoa que você tem que dar o seu melhor. É para essa pessoa que você tem que liberar perdão. É para essa pessoa que você tem que dar aquilo que é perfeito dentro de você. Uma doação perfeita. Aí eu vou te perguntar agora, quem é a última pessoa que está na sua mente agora? Que merece aquilo que você tem de melhor? Quem é? É essa pessoa que está precisando do seu perdão. Talvez haja mais que uma. E são essas pessoas que precisam que nós liberemos perdão para elas. Perdoar é doar, sim, o que nós temos de melhor. É como se fosse a graça de Deus. Amém? Aquele que você está julgando ser o pior, o menos merecedor, é para ele que você vai dar. É para ele que você vai liberar o perdão. Antes do perdão, vem a compaixão. Aquele rei teve compaixão do seu servo. Então, esse negócio de perdoar por você é um falso perdão. Você tem que ter compaixão do outro. Aquele rei teve compaixão daquele servo que estava lhe devendo. E por isso ele perdoou. Aquele rei não pensou assim, eu vou perdoar ele por minha causa. Não. Ele perdoou por causa do outro, porque ele teve compaixão do outro. Sabe? Olha o que está escrito aqui em Mateus 18, 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele. E cancelou a dívida e o deixou ir. Amém? Para perdoar, irmãos, é preciso ter compaixão. Pelo outro. Não por você. Pelo outro. Perdoe pensando no outro. Que vantagem aquele servo teria, irmãos, de perder 1 bilhão e 400 milhões? Aquele servo não, aquele rei. Que vantagem ele teria de perdoar? Qual o benefício dele? Pelo contrário, ele estava tendo um prejuízo. Ele não pensou nele hora nenhuma. Ele pensou no servo, que ia perder a família, que ia perder tudo que tinha. E ele teve compaixão e falou assim, tá bom, vai, eu vou perdoar a sua dívida. Não pense em você na hora de perdoar. Pense no próximo.
Amém? O PIF está aqui. Esses dias aqui na esquina, nós ficamos sabendo, nós saímos do culto aqui, que roubaram o carro dele. Ele entrando no carro, saindo, chegou um assaltante, o rendeu, mandou ele sair do carro, ele saiu e levou o carro dele embora. Você sabe o que ele fez? A polícia foi atrás, nós chamamos a polícia veio, foi atrás do cara e pegou o cara mais ou menos 1h30 depois, 2 horas. O cara bateu o carro dele, que deu perca total. Destruiu o carro do PIF. Foi preso. E aí teve a audiência de custódia dele. Quantos de vocês aqui iriam lá na audiência de custódia dele dar um abraço nele? Quantos de nós? Hã? O PIF foi. Olha o que o PIF mandou para mim no meu WhatsApp. Vamos ler. Minha semana começou, estou colocando igualzinho ele escreveu para mim. Minha semana começou abençoada. Hoje foi a audiência de custódia do assalto do carro. Resumo, tive a oportunidade de dar um abraço no rapaz e disse que Deus tinha um propósito na vida dele. Isso é perdão ou não é? Nós precisamos ter atitude como a dele. O PIF não pensou nele hora nenhuma. Ele pensou no rapaz. Então para de ficar querendo perdoar por você. Perdoe pelo outro. Tenha misericórdia do outro. Tenha compaixão do outro. Amém? Sabe? Pensa no que o outro fez. É uma característica dele. Muitas vezes aquela pessoa tem a raiz do mal dentro dela. Não que são todas as vezes, mas muitas vezes a pessoa tem aquela característica de machucar as pessoas, de afrontar, de prejudicar. Uma raiz maligna. E você pode ter colhido o fruto desse mal. Mas colher o fruto do mal é menos pior do que ter o mal dentro de si. E a pessoa que causa o mal, ela tem o mal dentro dela. Quando você perdoa alguém assim, irmãos, você está resgatando essa pessoa da morte. Quando você perdoa alguém assim, você está muitas vezes trazendo cura para essa pessoa. Quando você perdoa uma pessoa assim, você está coroando aquela pessoa de bondade. Quando você perdoa alguém assim, você está coroando aquela pessoa de compaixão. Você está mostrando para ela Jesus. Você está sendo Jesus na vida daquela pessoa. Olha o que diz aqui em Salmo 103:3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Quando nós fazemos isso com alguém, nós estamos coroando aquela pessoa de bondade e de compaixão. Você está transmitindo para aquela pessoa a sua bondade e a sua compaixão. Você está transmitindo para aquela pessoa algo que você recebeu de Jesus. Amém? Então, o perdão é necessário, irmãos. Muitas vezes, quando nós não perdoamos alguém, nós quebramos uma relação. Quebramos um relacionamento. Sabia que quando a gente não perdoa alguém por algum erro, por algum problema, alguma coisa que a pessoa fez conosco, a gente quebra aquele relacionamento. Mas eu quero te falar, Deus quer restaurar os relacionamentos. Talvez hoje o seu relacionamento com aquela pessoa está quebrado. Mas Deus quer restaurar. Tá? Quebramos o relacionamento por não perdoar. Deixe o ressentimento. E libere a compaixão de dentro de você. Olhe como devemos agir. Esse texto que eu vou ler agora pode trazer algum escândalo para você. Mas é algo que é característica de Deus. Sabe? Olha só, Deus tem sentimento, irmãos. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar.
Ou seja, ele chega a acusar, mas ele para. Nem fica ressentido para sempre, mas ele fica ressentido. Só que ele não fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem compaixão. Um Deus que não fica ressentido para sempre. Sabe que havia uma cidade chamada Nínive, e o pecado dessa cidade era tão grande, que ele estava fazendo mal para Deus. E Deus então pega Jonas e fala: Jonas, desça até a cidade de Nínive, prega contra ela, porque eu quero que haja arrependimento naquela cidade. E Jonas tenta fugir para uma cidade, a gente sabe a história, tenta fugir para outro lado, Deus pega ele e leva para lá. Ele chega em Nínive e começa a pregar para aquele povo, para aquela cidade que estava em pecado, aquela cidade que era devedora ao Senhor. E ele começa a pregar pelas ruas, pregar o arrependimento, pregando. Daqui a pouco, o rei daquela cidade ouve que Deus destruiria aquela cidade em 40 dias. E a palavra de Deus diz que aquele rei coloca toda a cidade de jejum, até os animais jejuaram. E sabe o que aconteceu? Um grande arrependimento naquela cidade. Mas você sabe o que Jonas fez? Jonas subiu para um alto monte e falou assim: já fiz minha parte, agora eu quero ver o fogo descer. Agora eu quero ver destruição. Sabe que os filhos aprendem com os pais. E você e eu, somos filhos de quem? De Deus? Ou filhos de Jonas? Será que nós estamos querendo ver o arrependimento daquela pessoa que errou, daquela pessoa que pecou? Ou será que nós estamos querendo ver a destruição delas? Com quem é que nós estamos aprendendo? Com Deus? Irmãos, Deus ele não suporta um arrependimento. Por que a gente então resiste ao arrependimento de alguém? Está perdoado, mas bem longe de mim. Perdoar é restabelecer relacionamentos. Esse é o verdadeiro perdão. A Bíblia diz que aquele rei deixou o servo ir e perdoou toda a sua dívida. E aquele homem viveu como se não devesse mais para o seu rei. Sabe? Deus não perdoa porque Ele quer se sentir bem. Deus perdoa porque Ele tem compaixão. Então, esse negócio de perdoar por você é furada, tá? Perdoe porque você tem compaixão. Sabe um filho, quase a maioria das pessoas aqui tem filhos. Quando um filho te ofende, quando o filho, por exemplo, fala um palavrão para você, você fica ofendido com aquilo? Ou você corrige ele por causa dele? Um homem maduro, ele não se ofende com ofensas de pessoas imaturas. Aqueles que ofendem são apenas bebês, pessoas imaturas, crianças, espiritualmente falando. Aquele que perdoa é maduro. Aí quando tem duas pessoas que estão ali, eles não conseguem se perdoar e ficam um alfinetando o outro. Ficam um ofendendo o outro. Dois imaturos. Uma criança e um adulto, eles não brigam. Há um momento de correção. O pai chama a criança, o pai chama o filho e fala: não quero que você faça mais isso. Porque é feio. Amém? Então, quando você é maduro, você se preocupa mais com o outro do que com você. Você se preocupa mais em ter compaixão para com o outro do que com a ofensa que você sofreu. Amém? Jesus na cruz, irmãos, ele foi humilhado, foi ofendido, foi cuspido, foi despido. Na cruz ele foi humilhado de todas as formas que nós pensarmos. E sabe o que ele falou para Deus naquele momento? Pai,
perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles são imaturos. Quando você chega em alguém e pede perdão, irmãos, é sinal de maturidade. Por isso que Jesus disse assim: quem muito ama, muito perdoa. E nós devemos ser como esses, que amamos muito e que perdoamos muito. Mas voltando para a parábola aqui, aquele homem foi perdoado de uma dívida tão grande que ele deveria ter saído dali cheio de gratidão no coração, alegre, feliz. Mas lendo a Bíblia, a gente percebe que aquele homem não sai daquela reunião feliz. Que ele não sai alegre daquela reunião, daquele perdão. Lendo a Bíblia, nós conseguimos sentir isso. Que ele saindo da reunião, ele já pega um conservo dele e estava devendo, e sacode aquele homem, balança para lá, balança para cá, e vai me pagar o que você me deve. Se você não me pagar, eu vou te jogar na prisão, eu não tenho como, me perdoa, não vou te perdoar. E joga aquele homem na prisão. Irmãos, um homem que foi perdoado de uma dívida tão grande, não deveria perdoar aquele seu conservo por uma dívida tão pequena? Não há pecado nenhum que o teu irmão possa fazer contra você que seja maior do que o teu contra Deus. Nenhum pecado que o teu irmão faz contra você é maior do que aquele que você tem contra Deus. E você foi perdoado dele. E você deve fazer assim também com o teu irmão. Nós devemos fazer assim com os nossos irmãos, sabe? Mas agora vem a pior parte da parábola. É a parte que a gente não queria chegar. Que parte? É a parte que nós nos identificamos com esse servo ingrato. Eu não queria me identificar com ele, mas eu me identifico. Eu tenho sido como ele. Sabe, irmãos, quando você entende que você foi perdoado de uma dívida tão grande, você não vai cobrar migalha do seu irmão. Quando você entende que você foi perdoado de uma dívida tão enorme, você não vai ficar cobrando migalhas daquele que te deve. Nós precisamos perdoar, sabe? Precisamos liberar perdão. Então, você tem alguém que você, que eu, que a gente precisa liberar perdão, que a gente precisa de um acerto de contas, que a gente possa fazer. É para o nosso crescimento, sabe? Aquele homem não perdoou o seu conservo. E nós nos identificamos com ele quando nós não perdoamos os nossos irmãos. Ele não saiu feliz daquela reunião. Ele não saiu grato daquela reunião. Ele não saiu satisfeito daquela reunião. Sabe por quê? Porque ele é orgulhoso. Ele falou assim: tenha paciência comigo que eu vou te pagar. Irmãos, ele nunca conseguiria pagar aquela dívida. Ele deveria falar assim: eu não consigo te pagar. Mas ele achava que ele conseguia pagar a dívida. E ele sai daquela reunião frustrado. Ele se sente humilhado por ter sido perdoado. Ele se sente chateado, com ódio, com rancor, com ressentimento no coração por ter sido perdoado. Sabe o que é isso? Chama-se orgulho. Orgulho. E nós, muitas vezes, não temos perdoado os nossos irmãos por causa do nosso orgulho. Por causa do nosso ego. Por causa da nossa altivez. Por causa da nossa soberba. Sabe, quando ele pega o seu conservo, ele joga aquele conservo dele na prisão. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas estão na sua prisão? Quantas pessoas nós jogamos dentro da prisão e elas estão lá, presas? Nós precisamos libertar essas pessoas. Nós precisamos liberar perdão. Está falando tanto em anistia nesses dias, né? Nós precisamos dar anistia para essas pessoas. O que é anistia? Liberar perdão. Mesmo elas sendo o que são. Mesmo elas tendo nos ofendido da forma que nos ofenderam. Nós precisamos liberar perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não libertarmos aquelas pessoas da prisão, nós é que vamos para lá. E eu não quero ir para a prisão. Você quer?
Mateus 18:31 diz assim: quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do teu conservo como eu tive de você? E irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. O rei liberou graça para aquele servo, mas o servo usou a lei contra o conservo. Sabe que quando você usa a lei, você cai da graça? Olha esse versículo, Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei. Ou seja, eu estou na minha razão. Eu fui ofendido, eu fui humilhado. Eu tenho razão de estar na maneira que eu estou. Se ele quiser, ele vem até mim. Eu jamais vou até ele. Justiça própria. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça. E quando a gente cai da graça, os pecados que foram perdoados deixam de ser. Voltamos a ser devedores. O rei entregou aquele servo aos torturadores, aos carcereiros, até que pagasse toda aquela dívida, sabe? E isso nunca, jamais ia acontecer, sabe? Por isso Jesus falou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você lembra da história de Jó? No final dela, Deus vira para os 3 amigos de Jó e fala assim: olha, Deus havia perdoado Jó. Aí Deus vira para os 3 amigos e fala assim: vocês, eu não vou perdoar. A não ser que Jó ore por vocês. E aí Jó orou pelos seus 3 amigos, que o haviam ofendido o tempo todo, que o haviam acusado o tempo todo, que havia levantado falso testemunho o tempo todo contra ele. Quando Jó ora pelos seus amigos, o que acontece? Deus restitui tudo na vida de Jó, em dobro. Deixa eu te falar algo aqui. Talvez a sua bênção, a minha bênção, está presa naquele que nos ofendeu. Talvez a gente está reclamando dos céus estarem fechados para nós. As portas estão fechadas. Nós não conseguimos sair do lugar. Porque a nossa bênção está presa em algumas pessoas. E nós precisamos liberar perdão. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia. É dia de nós fazermos uma análise, um autoexame dentro de cada um de nós. Quero te convidar a ficar em pé agora, para nós participarmos da ceia. E que você possa, nessa oração, fazer um autoexame e ver quem é a pessoa que não temos perdoado. E procurarmos essa pessoa o mais rápido possível, para que a nossa vida desate, para que a nossa vida flua, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Sabe, Jesus, certa vez, ele falou assim: olha, antes de você trazer a sua oferta aqui no altar, deixa ela e vai lá no teu irmão que te ofendeu e retrate com ele. Depois você vem e faz a sua oferta. Nós precisamos nos retratarmos. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui estamos nessa condição. Às vezes a gente vem para a igreja domingo a domingo, porém o nosso coração está ressentido com alguma coisa. E é tão fácil a gente liberar isso dos nossos corações. É só nós deixarmos o orgulho de lado. Amém? Glória a Deus. Todo mundo pegou o cálice?
Todos estão aí com o cálice? Aleluias. Vamos levar ao alto. Quem não pegou ainda? Todo mundo já pegou? Vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor, amém? Pai, nessa noite nós consagramos esse suco de uva que representa o sangue do Teu Filho Jesus. Nós consagramos esse pão que representa o corpo do Teu Filho Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário por nós. Pai, esse suco de uva que representa o sangue do Teu Filho Jesus, que foi derramado também na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Pai, que nessa noite todos nós possamos aqui, cheios de alegria, cheios da unção, cheios do poder, Pai, com arrependimento no coração, participarmos da ceia do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a Tua graça esteja sobre todos nós e que possamos também, Deus, liberar graça na vida daqueles que nos ofendem, na vida daqueles, ó Pai, em que estão nos devendo. Pai, em nome de Jesus, que haja um perdão verdadeiro da nossa parte. Que não seja um perdão falso, mas que seja um perdão, Deus, que vai gerar vida, que vai gerar graça, que vai gerar cura, que vai gerar saúde emocional, saúde mental na vida daqueles, ó Pai, que precisam ser perdoados. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora esses elementos ao Senhor e vamos participar em nome do Teu Filho Jesus. Troque o cálice com o irmão que está do teu lado, ajoelhe, ore e participe da ceia do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém?